Deus abençoe a todos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Provérbios capítulo 4. Um texto muito conhecido. Eu vou ler o capítulo 4, alguns versículos, mas eu quero ler agora, nesse momento, 23. Provérbios 4, 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da vida. Guarda essa palavra. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Lembrando que todas as vezes que nós vamos falar em coração na Bíblia, o que a gente está tentando ilustrar, o que a Bíblia está falando, é aquilo que está dentro do nosso pensamento. É aquilo que dá acesso ao nosso pensamento. Amém? Esse é o tema dessa noite. Guarde o seu coração. Eu não sei como você tem tratado os seus pensamentos, como é que você tem tratado o seu coração, como é que você tem se permitido e quais acessos você tem dado e a quem você tem dado acesso para habitar aqui em você. Mas tem uma coisa que nós precisamos aprender na nossa vida, é exatamente o que foi lido aqui. Se puder colocar o banner, já pode colocar, viu? É exatamente o que está colocado nessa figura. Guarda o seu coração. Se você observar, tem um caminho e alguém seguindo por um caminho em direção a um ponto de luz. E a vida e as escolhas que nós fazemos na nossa vida em como colocar o nosso coração é exatamente assim. É um caminho que a gente tem que escolher. Quando o autor desse livro, Salomão, ele começa a trazer a sua sabedoria, o seu ensino, ele começa lá no verso 1, falando: meu filho, eu vou lhe trazer uma instrução que eu ouvia do meu pai quando eu era um menino. Quando você vai ler os historiadores falando, ele está contando uma história da sua própria vida com seu pai Davi. E ele fala do seu pai, ele fala da sua mãe, de como ele era um menino, de como, quando menino, ele ouvia o seu pai lhe instruir. E são essas instruções que ele tomou para a vida dele, que agora, nesse momento, ele coloca para que nós sejamos alimentados por essa sabedoria. E aí, o capítulo 4, quando você vai ler, você começa a ver uma distinção, ele fazendo uma diferença entre o justo e o perverso. E para que você compreenda o que é justo e perverso, é preciso que você entenda à luz da Bíblia quem é o justo e à luz da Bíblia quem é o perverso. O justo à luz da Bíblia, ele é aquele homem ou aquela mulher que escolhe diligentemente, de forma diligente, de forma constante, de forma genuína, com coração puro e sincero, totalmente aplicado a viver os princípios de Deus. Nós não estamos falando daquele que ajuda o próximo, que vai lá, que dá esmola, que é bonzinho. Não, nós estamos falando de alguém que sabe quem é e quem nós somos. A vida é muito clara. Nós temos a nossa natureza humana que nos leva para o pecado. Mas é aquele homem, é aquela mulher que sabe que mesmo sendo dominado por isso, ele faz todos os dias uma escolha de viver à luz, alinhado, pautado na lei de Deus. A Bíblia diz que ele medita nessa lei dia e noite. É aquele que lê a Bíblia, que recebe a instrução da Bíblia e decide viver à luz daquele ensino. E quem é o perverso? O perverso é aquele que, ao contrário do justo, que é diligente nessa busca, ele, de forma intencional, ele perverte tudo que é justo.
Ele perverte tudo que é íntegro, tudo que é honesto, tudo que é ético, tudo que é moral. Ele trabalha em um processo de distorção disso. Ele começa a dirigir a vida dele de forma que atropele outras pessoas, onde ele tem vantagem, onde ele é beneficiado, onde ele desfaz, destrói tudo que é aquilo que é princípio da parte de Deus. E a grande questão é que muitas vezes isso aparece em forma de lei. Você já ouviu uma lei assim? Viu alguém que é a favor do aborto? Ah, eu sou a favor do aborto, porque uma mulher que foi estuprada, ela precisa ter esse direito. Tá, tudo bem. Mas será que é justo, diante de Deus, não condenar quem fez o mal? Porque quem fez o mal, 2 anos, está livre, pagou fiança, está livre. Mas o bebê que foi gerado disso ser morto e assassinado? Você entende? Aparece com a cara bonita, mas é uma intenção maligna. Isso aqui é um exemplo. O perverso é aquele que, além da corrupção moral, da corrupção ética, ele distorce a verdade de Deus. Ele tira proveito sobre o outro, ele pratica a maldade. Então, quando eu sei quem é o justo e quem é o perverso, eu faço escolha de quem eu quero ser. Por que eu preciso fazer essa escolha? Porque está escrito aqui na Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Olha no verso 18. O caminho do justo é como a luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia ser dia perfeito, dia pleno, ou dia pleno clarear. Esse é o caminho do justo. Mas o caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão. Eles nem sequer sabem onde eles tropeçam. Então, Salomão, ele nos dá uma percepção de quem é justo e quem é perverso, do que é luz e do que é escuridão. E diante disso nós fazemos as nossas escolhas, onde é que nós queremos estar. Hoje é culto da vitória. E eu vou dizer uma coisa muito, muito importante para você, porque isso é para mim também. Ninguém alcança a vitória praticando e vivendo na perversidade. Você pode até se dar bem por um tempo, você pode até conseguir algumas coisas. Mas em algum momento você vai tropeçar e você sequer vai saber onde é que você vai tropeçar. Você simplesmente vai cair lá no chão. Enquanto o caminho do justo, muitas vezes, ele parece um caminho assustador. Porque ele vai clareando mais e mais até ser um dia perfeito. Quem aqui já viu o dia amanhecer? Né? Tá lá aquela escuridão. E aí, de repente, vai começando a amanhecer o dia. E, de repente, vira um dia lindo, claro. Onde tudo é visível. Mas lá no iniciozinho do alvorecer, a gente começa enxergando escuridão. Parece assustador. Sabe uma coisa interessante? Eu faço a oração às 5 da manhã com o grupo dos destemidos. E tem um período do ano que 5 horas da manhã, e esse período é assim, hoje mesmo a gente teve em oração e foi assim, 5 horas ainda está escuro. Então eu acordo de manhã, 4h40, 4h45, me preparo, desço, e geralmente eu vou lá fora, ou dar uma ração para o gato, enquanto eu espero dar 5 horas. Eu abro a porta, ainda está tudo escuro, e eu tenho medo. Olha que interessante. Mas depois, quando acaba a oração, o dia já está claro, eu já abro a porta e vou lá fora tranquilamente, sem medo nenhum. Não tenho mais medo. Agora, use essa palavra que eu trouxe aqui, medo, e pensa nas atividades do dia a dia, nas nossas buscas, nas nossas conquistas. Às vezes nós sentimos um medo, porque nós estamos, e parece que estamos, sem encontrar saída. Mas nós estamos vivendo uma vida de retidão, de justiça. De fazer aquilo que é certo, de fazer aquilo que é bom, de fazer aquilo que é honesto, de fazer aquilo que é íntegro. E mesmo que em algum momento pareça que não vai fazer diferença,
em algum momento a luz do dia vai clarear sobre nós. E nós não vamos tropeçar na escuridão. E aí, o autor, ele nos traz algumas instruções. E eu quero ler com você essa instrução. Verso 20. Meu filho, e se você tiver com a Bíblia e quiser grifar, pode grifar, tá? Meu filho, preste atenção ao que eu digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista. Mantenha no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde para o corpo. Pare aí por um instante. Quando a instrução ela chega com um caminho. É como quando você pega um mapa e o mapa ele vai direcionando, ditando para você qual rua você pega à direita, quantas ruas depois você pega à esquerda. Ele vem toda a orientação necessária. E aí ele traz essa orientação. Qual é a orientação? Guarde esse conselho que eu estou lhe dando. Às vezes nós ouvimos e temos experiências no nosso dia a dia que nós apagamos da nossa memória, nós não guardamos para nós. Mas quando alguém está falando com você e fala assim, olha, preste atenção no que eu vou lhe dizer, aquela coisa entra no seu coração, você fica mais atento, os seus sentidos se aguçam, se preparam para receber aquilo. E Salomão fala isso, olha, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. E ele diz o quê? Ouça as minhas palavras, não as perca de vista. E parece que é só uma frase, mas não é, porque quando nós entramos em um desafio, quando nós entramos em um desespero, em um momento de dificuldade, é muito fácil a gente esquecer algo e se perder. E geralmente a gente dá atenção ao medo, a gente dá atenção ao desespero, à dificuldade que a gente está enfrentando naquele momento, e não lembra aquilo que nós aprendemos como instrução. Às vezes, meus irmãos, o rumo da nossa vida, ele é dirigido por pessoas e coisas que estão do lado de fora, nos afetam e nós não entendemos o poder que isso tem. Olha o que o autor diz, Salomão disse. Não as perca de vista, mantenha no fundo do seu coração. Às vezes nós estamos resgatando coisas que estão do nosso lado, ao nosso redor, e não estamos guardando aquilo que é precioso. Você chega em casa com uma coisa que não tem valor, você põe lá em cima do balcão, põe em cima da mesa e deixa ali. Mas quando você chega em casa com algo que é valoroso, algo que é de valor, você guarda. Guarda e guarda bem guardado. A sabedoria ela é algo que precisa ser buscado com diligência e constância, porque é ela que vai te trazer a percepção das escolhas da sua vida. Escolha de pessoas, escolha de locais, escolhas de trabalho. Porque tem coisas que chegam na nossa vida e tem pessoas que chegam na nossa vida e que nós não devemos aceitar, elas não precisam e não podem ficar na nossa vida, porque quando elas ficam, elas nos fazem mal. Mas nós precisamos estar com a nossa atenção voltada para não ser envolvido pelo que está do lado de fora e nos seduz. E quando a palavra diz que acima, verso 20, meu filho, preste atenção no que eu digo, ouça as minhas palavras, não a perca de vista, mantenha no fundo do coração, porque elas dão vida a quem as encontra e saúde para o corpo. Pessoas estão adoecendo. Conhece alguém que está doente porque está do lado de alguém que adoeceu ela? Você já esteve do lado de alguém que te adoeceu? E você não teve sabedoria nem discernimento para entender que você precisava tirar aquela pessoa da sua vida o quanto antes? Tem pessoas que chegam na nossa vida e destroem tudo que nós somos, tudo que nós acreditamos, todos os princípios que nós temos. E elas conseguem fazer isso porque nós damos acesso a ela. Às vezes nós aceitamos trabalhos, nós aceitamos propostas. Eu vi uma frase interessante, que quando o inimigo quer destruir a vida do plano de Deus na vida de alguém, o inimigo quer lá, ele quer destruir o plano de Deus na vida de alguém.
e ele sabe que ele não, se ele aparecer do jeito que ele é, ele não vai conseguir destruir, ele coloca alguém na sua vida. Olha Sansão. Qual é a história de Sansão? Sansão era um homem separado por Deus, preparado por Deus, inteligente, perspicaz, que estava lá atento, que ninguém dobrava ele, ninguém derrubava ele estava vencendo tudo, ele estava preparado para tudo, mas de repente o inimigo coloca alguém na vida dele, uma companheira, uma namorada, e aquela mulher destrói a vida daquele homem. Destrói. Porque ele não estava vigilante. A vigilância, ela nos coloca em um lugar de prudência, onde nós não vamos ser vítima, nem vitimado pelo inimigo. Mas pelo contrário, nós vamos saber fazer as nossas escolhas, nós vamos perceber o perigo. E sabe onde é que está o perigo, irmãos? O perigo está em receber o ensino, receber aquilo que é precioso, às vezes até guardar, mas não manter guardado. Porque não é só guardar, ele traz uma instrução, não as perca de vista, versículo 21, mantenha-as no fundo do coração, porque é ela que dá vida e saúde. É preciso ter muita atenção do que é que nós mantemos na nossa vida. Nós precisamos ter cuidado, porque tem pessoas que são más, tem conselhos maus, e elas nos intoxicam. Mas elas aparecem com um olhar que não parece que é isso. Um tempo atrás eu precisei tomar uma medicação e eu fiz uso dessa medicação e de repente eu estava com intoxicação hepática por conta da medicação. Eu precisava do remédio, o remédio era bom, ele estava cumprindo efeito. Mas eu tive uma intoxicação hepática. Você entende que tem coisas que são importantes, têm uma função, mas a gente tem que saber a dose certa de deixar na nossa vida. E às vezes a gente tem que tirar. Guarde o seu coração. Então ele traz 8 conselhos, e eu quero ler com você esses 8 conselhos. A partir do versículo 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. E aí ele começa no verso 24. Evite, guarda essa palavra, evite, conversa maldosa. Nossos sentidos, eles dão acesso a partes da nossa vida que, se nós não tomarmos muito cuidado, nós vamos ser corrompidos. É o que a gente vê, é o que a gente ouve, é o que a gente sente. Precisamos ter muita atenção com isso. Porque os nossos sentidos, eles são uma porta de acesso que podem deixar coisas terríveis entrar dentro de nós. Então, eu coloco os meus olhos em algo, ou eu cobiço, ou eu desejo, ou eu repudio, ou eu ignoro, e daí a pouco aquilo tem acesso às minhas emoções, aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, e eu sou afetada. Da mesma forma é o que eu ouço. Então, o sábio, ele diz, evite toda conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Porque tem coisa que você está muito bem, alguém chegou e colocou uma palavra, mas parece um pedacinho, uma gotinha de barro numa água clara, suja tudo. Começa a te afetar e te fazer mal. Verso 25. Olhe sempre para frente, mantenha os seus olhos fixos no que está diante de você. Cuidado para você não perder o seu foco. Estabeleça um caminho reto para os seus pés e permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que os seus pés sigam o caminho mau. Meus irmãos, as influências que nós recebemos das pessoas que chegam na nossa vida, das coisas que a gente assiste, dos lugares onde a gente está presente, da música que a gente ouve, elas podem sim ser um laço que nos tira da nossa vitória. Isso já é cientificamente comprovado. Você vai estudar, você precisa de uma música serena,
Você pode botar uma música serena que você vai conseguir estudar. Existem estudos de frequências que fazem bem para o corpo, para o cérebro, para as células do nosso corpo. Então existe um poder no tom, no som, no que a gente ouve, na informação que a gente ouve. Nós nascemos em um tempo que nós temos muita informação e isso faz mal. A ansiedade é um mal terrível e ela está inteiramente ligada à quantidade de informação que a gente recebe o tempo todo. Quantas informações você recebe por dia que nós não fomos preparados para receber? Nós não fomos preparados para receber esse número de informação. E geralmente informação ruim. Aconteceu tal coisa, fez tal coisa, alguém brigou. E isso vai chegando, vai chegando, vai chegando. Chega uma hora que você está cheio, você já não aguenta mais. Está aqui, ó. Você está vendo, você está ouvindo e aquilo ali está lhe fazendo mal. O que eu quero propor a você: coloque um filtro nos seus olhos, coloque um filtro nos seus ouvidos. Decida voluntariamente aquilo que você não quer na sua vida, aquilo que você não quer fazer parte. Está todo mundo ali naquela energia, levanta e sai. Ô gente, me dá licença. Levanta e sai, é para o seu próprio bem. A gente tem que ter muito cuidado, porque essas portas que dão acesso a nós podem levar na nossa vida a maldições terríveis. A perda do propósito, a perda do sentido, perda da felicidade. Jesus estava lá em um propósito maravilhoso no deserto, fazendo um jejum, ligado com o Pai. E de repente, a figura do inimigo aparece para ele e começa a tentar ter acesso ao coração dele. Tentando corromper. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que tenta nos seduzir, que tenta nos corromper, que afetam as nossas decisões. Decisões importantes, elas precisam ser tomadas a você e a quem é importante essa decisão. Os seus pensamentos, eles precisam ser guardados de uma forma para que você não se desvie dos seus valores, do propósito que Deus tem para a sua vida, do propósito que você tem para você. Ah, pastora, mas eu não sei qual é o meu propósito. Pode ter certeza, aquilo que está dentro do seu coração, queimando para que você faça, é aquilo que é o seu propósito. E às vezes é difícil você acessar o seu propósito. E você prospera no seu propósito, mas sempre vai ter alguém para te dizer: eu acho que não vai dar certo, se eu fosse você eu não fazia. Já pensou direito? Olha, mas tal coisa, tal pessoa fez, deu errado, tal coisa fez, deu errado. Não é assim que fazem com a gente? Aí daqui a pouquinho você se distancia daquilo que você queria para você. Gente, eu já vi casos de relacionamentos onde a mulher reclamava do marido com a amiga e a amiga ajudou ela na reclamação até ela se separar, e quando ela separou, a amiga foi lá e ficou com o marido dela. Às vezes uma pessoa está tentando destruir o que você tem, ela está ali alimentando você, porque ela quer o que é seu, ela quer o seu lugar. Ou às vezes ela nem quer, mas ela não quer que você esteja ali. Ela não quer que você esteja. Guarda o seu coração para você não ser corrompido, para você não perder as suas bênçãos. Suas escolhas éticas, morais, seus pensamentos, a direção que você está tomando. Você precisa de sabedoria e discernimento para fazer essa escolha. Porque senão, quando você menos espera, você está seguindo um caminho que nem era o seu. Tem um livro bem interessante, não é um livro cristão, o nome do livro é A Luneta Mágica. Eu gosto muito desse livro, eu já li ele, eu acho que umas 2 ou 3 vezes. Ele conta a história de um homem que era míope e ganhou uma luneta para enxergar o mundo. E quem deu a luneta a ele, fez a luneta com o olhar dele. Mas não é isso, na realidade não é isso. Você está lá conversando com um amigo, o amigo te empresta a luneta dele, que é a forma que ele vê o mundo. Aí eu vou conversar com o outro me empresta a luneta dele, que é a forma que ele vê o mundo. Quando nós somos míopes espirituais, nós passamos a enxergar com qualquer um que chega e nos traz. Por isso é tão importante você conhecer a Bíblia, para que ninguém te engane. Paulo fala isso, conhecer a palavra para que ninguém te engane. Ter uma comunhão com Deus para que ninguém te engane.
Salomão está falando isso, buscar a sabedoria, buscar o discernimento de forma diligente, de forma constante, buscar a luz de forma constante, para que você não seja enganado, para que você não tenha os seus pés conduzidos para um caminho que não é o propósito de Deus para a sua vida, para que você viva em justiça e não em perversidade. Cuidado, muito cuidado com aquilo que você internaliza, aquilo que você está recebendo, aquilo que está te alimentando. Para a gente ter uma vida saudável, uma vida plena e alcançar de fato a vitória, a gente precisa ter o nosso olho fixo no lugar que a gente quer chegar. E não é o lugar onde você está que determina o lugar que você quer chegar. De verdade, porque você pode estar na lama, você pode estar na destruição, mas se você disser, eu quero um lugar que é bom, acredite, se você colocar empenho, coragem, força, você vai chegar. Colocar Deus, eu tenho certeza que você vai chegar. Amém? E a gente precisa ter cuidado com o que a gente ouve. Eu cresci numa fazenda, num sítio, eu me lembrei disso hoje. Eu não tive convívio com meu avô morreu, eu ainda era muito nova, criança. Mas o meu irmão mais velho teve convívio com meu avô. E ele estava contando essa história para meu esposo a última vez que nós estivemos lá. Ele disse que ele ouvia o meu avô dizer assim, via as pessoas plantando café, com grandes plantações, e dizia assim, vai todo mundo falir, eles vão tudo fracassar, você vai ver, não adianta plantar café. Porque o meu avô viveu a crise do café, perdeu tudo, a família perdeu tudo, eles perderam tudo na crise do café. E aí, ele dizia o quê? Que não adiantava plantar café, tinha terra, mas não adiantava plantar, porque ia perder, ia empobrecer. Por quê? Porque algo tinha feito mal para ele, para a família dele, e ele queria levar isso para frente, mostrar para as pessoas que essa era uma realidade. E meu irmão ainda era uma criança. Mas essa criança olhou para o que ele estava ouvindo, olhou para a terra e pensou assim, mas eu tenho um sonho, plantar café. E meu irmão hoje tem uma plantação linda de café. É tão lindo isso, né? Glória a Deus por isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes a gente vai estar ouvindo ali, e eu me lembro, se tem uma coisa que eu me lembro do meu avô falando quando eu era criança. Eu era bem pequenininha, eu já contei isso aqui para vocês, que a gente era muito pobre. E eu me lembro de estar sentada ouvindo meu avô falar assim, vai chegar um dia que nós não vamos ter um pão para comer. Vai todo mundo morrer de fome. Eu pequenininha pensava, meu Deus, mas eu já passo fome. Será que o dia que eu crescer eu não vou nem poder comprar um pão? Eu pensava assim, eu estou perdida. Mas eu era bem pequenininha, eu era criancinha. Então, a gente tem que ter cuidado com quem está do nosso lado, falando no nosso ouvido. E ele é interessante porque quando ele fala no verso, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, se eu não me engano, é o verso 19. 27. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. É porque às vezes os desvios, eles não são muito longos. Tipo assim, não é uma mudança de rota, uma virada de rota, não. Você começa só com um passo. De repente, ao invés de chegar lá, você está lá longe. Porque você foi seguir o que alguém lhe disse. Você já seguiu? Se perdeu? Eu sou boa de me perder. Já se perdeu na rua e pediu informação com alguém, a pessoa lhe deu uma informação errada, você foi parar em um lugar totalmente diferente? Aí você chega, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aconteceu isso comigo outro dia, eu fui fazer uma oração numa casa, a casa era para lá, eu botei no mapa e fui para cá. Quando eu vi, eu já estava 20 minutos longe da casa. Às vezes a gente se perde com um mapa na mão, com a informação na mão a gente se perde. Agora você imagina se nós deixarmos aleatoriamente as pessoas chegarem trazendo as informações deles, as visões dele. Será que nós não vamos nos perder? Ah, pastor, mas você está aí falando e está mostrando um mapa. Tá, mas você tem a sua Bíblia. Confira o que eu estou falando com a sua Bíblia. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Nós precisamos disso para ter a nossa vida estabelecida em um caminho. E aí, para finalizar, eu quero só falar com você alguns pontos que eu acho que pode ser muito importante para a sua vida, assim como é para a minha. E que eu vejo no dia a dia, conversando com pessoas. Quando nós fazemos as nossas escolhas, igual eu falei lá com você, sobre essa experiência do meu irmão,
A gente precisa aprender que nós somos o agente atuante da nossa própria história. E quando nós colocamos esse poder de escolha, esse poder de ação, esse poder de atitude na mão de outra pessoa, e abrimos mão de ter a nossa própria escolha, a nossa própria direção, nós tomamos rumos errados. Se eu estivesse preocupada com atender à vontade das pessoas, eu estava lá onde eu estive um dia, eu nunca tinha saído de lá. Porque às vezes você vai tomar uma decisão que as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, mas é loucura. Você vai ser o primeiro da sua família a se converter ao cristianismo. Você vai ser o primeiro a ir para uma igreja, a ser um pastor, a ser uma pastora. Você vai ser o primeiro a sair de uma rotina de família onde todo mundo fazia a mesma coisa. Você fala, tá, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer dessa forma porque eu acho que é melhor. Você vai quebrar um jugo que veio de anos na sua vida. Você é o agente das escolhas da sua vida e é essa escolha que vai levar você ao lugar bom onde você tem que ficar. Não permita que os seus pés sigam o mal. Se alguém te fez mal algum dia, porque tem isso, né? Às vezes a pessoa te faz mal e você cria um rancor na vida, aí seu pé vai seguir o caminho mal. Não permita que porque te fizeram mal um dia, você siga o caminho mal. Não permita que porque te fizeram mal um dia, você se torne uma pessoa amarga. Não permita. Não permita que, porque você foi abandonado, rejeitado, porque você foi desprezado, você se torne uma pessoa incapaz de amar e de ser amado. Suas escolhas. Não permita que, porque você tomou prejuízo ao longo da sua história, ou viu alguém tomando, você pare de sonhar por isso. Guarda o seu coração. E o seu coração, ele precisa ser guardado na sabedoria de Deus, no propósito de Deus. Não permita que porque alguém algum dia abusou de você, você se torne também um abusador. Porque alguém não te amou, você se torne alguém que não ama. Mas se você tem algo para fazer na sua vida, olha para frente. Qual é seu sonho? Qual é seu propósito? Quais são suas escolhas? Olha para frente. Escolha um alvo para a sua vida. Estabeleça limites onde você aceita ouvir e receber e onde você não aceita. Estabeleça os seus limites. Saiba viver seu tempo. Não perca o foco. E guarde o seu coração no Senhor. Porque no momento em que você fizer as boas escolhas para a sua vida, você vai ter vida e saúde. Gente, eu estou falando isso para uma plateia de irmãos da igreja. Talvez pessoas que estão nos acompanhando aí anos na igreja, amando, servindo e morrendo, porque está só atendendo a expectativa das outras pessoas. E está muito longe do propósito de Deus. Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, a buscar no Senhor esse lugar que você precisa hoje encontrar, a colocar o seu coração diante do Senhor e pedir: Senhor, eu preciso encontrar a preciosidade que eu guardei no meu coração e perdi. Se você perdeu o seu ânimo, sua fé, sua coragem, se você perdeu o entusiasmo pelas coisas que Deus já te mostrou, pelo seu casamento, pelo seu trabalho, que você possa nesse momento ter o seu coração movido e atendido pelo cuidado de Deus. Feche os seus olhos e peça ao Senhor que faça agora dentro do seu coração aquilo que precisa ser feito. Que o Espírito Santo de Deus mostre a você as escolhas que você precisa fazer, quem você precisa tirar e quem você precisa deixar na sua vida. Tem pessoas que se colocam na nossa vida como amigos, mas são pedra de tropeço. Tem propostas de trabalho que chegam na nossa vida como algo maravilhoso, mas são
maldições na nossa vida que nos impedem de ir adiante. Às vezes nós deixamos o nosso coração vulnerável, disponível, para que o inimigo venha fazer morada através de coisas e pessoas. Mas não sonhe os sonhos que não são teus. Não sonhe os sonhos que não são teus. Sonhe o que Deus sonhou para você. Peça ao Espírito Santo para trazer à sua memória coisas que Ele preparou para você. Eu me lembro de quando eu era criança e eu vi no mapa o estado de Sergipe. Meu Deus, muito obrigada, porque eu nunca tinha saído da minha cidade. E ainda levei muitos anos para sair da minha cidade. Mas eu enxerguei naquele mapa esse estado. Eu enxerguei naquele mapa a cidade de Aracaju. Mais de 1.300 quilômetros de distância de onde eu estava. E hoje eu estou aqui, meu Deus, adorando o Teu nome. Meu Deus, que nesse momento esse Teu filho, essa Tua filha, que talvez esteja apenas olhando para um desenho, um projeto, mas esteja tão distante desse projeto, possa entender que um dia o Senhor vai colocá-lo no lugar em que ele precisa estar. Meu Deus, que esse relacionamento que nesse momento está vulnerável, fragilizado, nesse momento, meu Deus, precisa do teu cuidado, que esse coração possa ser tratado. Trata o coração dessa mulher, trata o coração desses filhos, trata o coração desse homem. Meu Deus, que nós possamos ter a nossa mente e o nosso coração guardado nas suas mãos, preparados para receber a nossa vitória. Que não sejamos levados, meu Deus, por ventos de emoções, de sentimentos, de pensamentos, pelas coisas que nos afetam no dia a dia. Mas que possamos aprender a guardar os nossos pensamentos em Ti. De tal forma que nós não sejamos iludidos por uma felicidade tola, mas que sejamos, meu Deus, preenchidos por um contentamento genuíno, que é o contentamento de estar na Tua presença, em Ti, Senhor. Dá aos Teus filhos a capacidade de manter os olhos fixos na sabedoria, estabelecer caminhos retos para não se perder. Se você puder, fique de pé no seu lugar. Meu Jesus maravilhoso é. Fique de pé e adore esse Deus. A prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. Prossiga pro alto. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluias, meu Deus, que os Teus filhos possam ter seus pensamentos firmados em Ti e o coração alicerçado. Não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim.
tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, Aleluia, e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, igreja. É nisso que cremos, é isso que esperamos, e é por esse caminho que nós seguimos. Amém? Amém. Vamos para casa, guardados debaixo do cuidado do nosso Deus. Hoje temos uma grande caravana que saiu de Aracaju. Uma parte saiu na segunda-feira, mais pessoas saíram hoje em direção a São Paulo, um congresso onde serão abençoados para frutificar aqui conosco. Então uma parte da nossa liderança foi para São José dos Campos hoje. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um lá. Eu estive lá no ano passado e digo, se você puder, próximo ano já reserva essa data, é sempre na mesma data, para que você faça essa viagem. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser impactada, realmente vale a pena. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Domingo nós nos encontramos aqui novamente, 7, 10 e 17. Amém? Coloca a sua mão assim sobre o seu coração. Meu Deus, teus filhos vieram buscar uma vitória. Às vezes, meu Deus, a vitória não é nem algo grandioso aos olhos das pessoas, mas é mais um dia, é uma noite de sono bem dormida, é estar aqui, meu Deus, adorando o teu nome, é a liberdade de te adorar e te servir. Que a sua bênção venha sobre a vida de cada um dos teus filhos, que eles sejam preenchidos com teu cuidado, que eles tenham uma noite de sono, de repouso tranquila, em paz, conforme está escrito na tua palavra, que nós nos deitamos em paz e logo adormecemos porque o Senhor guarda o nosso sono. Que eles tenham, meu Deus, clareza para as suas escolhas. Leva os teus filhos em paz, debaixo do teu cuidado, guardado pelas tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam com todos, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor, vão em paz, aproveita o feriado. Deus abençoe, domingo nos encontramos. E mesmo quando eu chorar, as minhas